Episódio 10 do Belô Podcast. Bom demais, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você tá estranhando porque esse é o primeiro que você vê, você tá errado. Então depois desse vídeo você tem 9 episódios pra ver, todos muito bons, com a gente aqui de BH e da região, só com um assunto bacana. Esse é o nosso 10º episódio, ele vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Então, né, se você está assistindo pelo YouTube, é like, inscrição. Se você está pelo Spotify, é mandar para todo mundo. Aproveita que você está aí dirigindo agora. Não mande o link dirigindo. Para, chega e compartilha. Vamos lá, Pãozinho? Bora, Kimi. Já que é o episódio 10, hoje temos convidados em dupla. Que é o casal Bruna de Carlo e Wesley Ribeiro, mais conhecido como Negão. Idealizadores e diretores de um grupo de hip hop aqui de Belo Horizonte, Anjos da Rua. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, turma. Como é que vocês estão? Contar pra gente um pouco da história aí de vocês. Obrigado, valeu pelo convite. Estamos super felizes aí por esse 10º episódio seus aí, né? Lisonjeados. Primeira marca redonda já é sua, você tá vendo, né? É nossa. Vocês já podem se sentir lisonjeados. E aí a gente tava até brincando, né? Primeiro episódio gravado sob a luz do dia, que a gente não tá bebendo pra ninguém encher nosso saco, né? Então... Só um cafezinho. Não, mas aqui falando agora do hip hop e da dança, o projeto de vocês, essa caminhada toda surge como e quando, né? As perguntas básicas ali, né? Acho que você pode falar no começo. Então, o projeto ele surge em 2002, né, no dia 29 de setembro, no dia 30 de setembro. Tá marcado mesmo. Exatamente. Eu começo a trabalhar com dança, né? Em si, entender um pouco com dança na década de 90, né? Com meu tio me instruindo ali, me levando. Meu tio gosta muito de música, tudo, me levando nas discotecas naquela época, né? E aí, a partir disso, eu começo a ter um interesse muito grande por isso, né? E mais novo, se eu for voltar um pouco mais, minha família já é muito, assim, da dança, assim, do forrozinho, arrastapé, né? Aquela coisa, assim. E eu sempre... Meus pais sempre me levavam para as festas de família e ficava até, né? Varava a madrugada. Cresceu né? no meio já. Exatamente. E isso foi me motivando, me influenciando dessa forma. E aí meu tio, né, sempre aquelas coisas de discoteca, e os amigos se encontravam, né, na casa da minha avó na época, para sair aquele bando de gente para ir para discoteca, para dançar, e lá no meio na casa da minha avó eles faziam uns passinhos, aquelas coisas todas, tudo, e eu ficava lá, né, no terreiro lá, visualizando aquilo. Aí a partir disso, né, a arte veio forte, a dança também veio junto com a influência dele, sim, me levando, me mostrando ali, e eu comecei a gostar muito. Aí eu lembro que eu trabalhava office boy, eu trabalhava numa firma de material médico, assim, aí chegou uma certa época e falei assim, não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar com o que eu realmente gosto. Sim. E aí foi uma parte bem difícil, né, porque assim, você ter um emprego, ter uma carteira assinada, com os pais até aceitarem isso, né, é difícil tudo, mas... Abrir mão de Mas no começo foi difícil. Exatamente. Mas vale a pena, né? Totalmente, assim, eu não tenho um arrependimento de nada, assim, sabe? Mas eu aprendi de uma forma um pouco complicada. Hoje a gente ensina de uma forma mais correta, como ir, né? Hoje a gente tem todo um planejamento para isso, para quem queira, né, viver, assim, né, de arte, de dança em si. E a partir disso, eu falei assim, eu já comecei a dar algumas aulas de dança, tudo. Falei, só que eu queria... Essas primeiras aulas foram quando, assim, desculpa te interromper? Foram no final ali, no 99 para início de... Né, no mês de 99, já início ali do ano 2000. E já eram hip hop? Era um hip hop. Aí eu mesclava. Eu dava aula de forró e de hip hop. Né, porque como eu também dançava forró, né, e aí meus amigos, meu grupo também, eles eram forrozeiros também, eu falei assim, só o hip hop não dava, até porque naquela época não tinha muito grupo, assim. O meu primeiro professor mesmo, assim, era o professor dela também, que é o Renato Ventura, né, o grande Renato, assim, que
que me mostrou alguns caminhos das pedras, assim, sabe? E aí... Mas não dava em termos de financeiro, né? Você precisava de dar outras modalidades, porque ainda não estava no ponto comercial que o hip hop tem hoje. Sim, era um nicho Tinha provavelmente muito limitado. Exato, mais escasso, equilibrado, não tinha, né? Então, assim, procurava. Então, eu falei assim, e como o forró estava muito em alta, né, naquela época, assim, vou entrar pro forró também, porque eu dou essa aula e uma Garante coisa ali, pensa né? na outra. Caso... Pô, tudo bem que o forró pensava mais, o hip hop tava ali, coisa. Mas aí eu falei assim, poxa, já dava em alguns lugares, só que eu queria pegar uma turma mesmo, assim, que eu me compreendesse um pouco melhor como professor, né, assim, pegar pessoas assim do zero, porque você consegue montar um planejamento de aula para você melhor, você consegue entender o corpo da pessoa ali do zero melhor. Falei assim, olha, quando eu vi, eu desci do ônibus, assim, passei em frente o espaço dessa igreja católica, que é onde tinha um grupo de jovens, né, ele tava fazendo capoeira, aquela coisa toda, eu falei assim, gente, é aqui, no meu bairro. Já acendeu a luzinha, exatamente, no meu bairro. Falei, que lugar melhor que eu tenho para, né, devolver essa coisa que eu tanto suguei do meu bairro, né? Que a gente sempre gosta muito do bairro porque a gente brinca nele, né? Ele é referência em outras coisas. Eu falei assim, poxa, eu vou trazer coisas sensacionais. Eu acho que e dá até uma motivação a mais, talvez, dessa ideia de trazer para perto, né? Juntar as duas coisas. Exato. E aí eu falei assim, vai ser aqui. Meu irmão estava lá no meio também, né? A responsável era a Maria Auxiliadora, né? A tia Dora, que era, né, a coordenadora desse grupo, né, de jovens, que ela trazia várias outras atividades para eles também. Falei assim, cheguei em casa e falei, mãe, quero trabalhar com esses jovens lá. Eu acho que é interessante também, né, com essa relação com a tia Dora, né, que foi que junto com ele sustentou a iniciativa, era que, querendo ou não, o momento, né, que o bairro Caiçara estava nessa época estava em situação de vulnerabilidade, né, a juventude pulsando e ela tinha essa questão para ela de que trazer alguma formação para esses jovens e acesso a bens e serviços que aquela comunidade não tinha acesso. Né? Então ela é uma pedagoga, professora durante anos no próprio bairro, tem uma história muito forte ali com a comunidade. Já era um nome, uma referência. Era e é uma referência para o bairro e para nós essencialmente, né? Então a inserção, eu digo assim, que eu admiro entre mil outras coisas dela, por ela ter essa visão de perceber a força e a potência da dança enquanto transformação social. Legal. E ela conseguir captar isso e até essa inserção, né, ela abrir essas portas para ele, inclusive vai dar a força para ele ver isso como um estilo de vida e como uma profissão, né, numa época que não se pensava nisso ainda. Viabilizou esse sonho em alguma medida, né? Abriu caminhos, com certeza. Legal. E essa união de força entre vocês se deu quando e como também, assim, voltando para essa pergunta. Quando que você também passa a entrar, compor essa história? Eu também entrei na dança ainda criança, né? Nós tivemos um professor em comum, que foi o Renato Ventura, que eu também tinha uma inserção, mas não focada apenas no hip hop, né? Eu começo a dançar jazz e balé, e fazia hip hop, fazia de tudo lá, mais um pouco ainda legal, criança. Eclética, E a gente tem um reencontro. Anos depois, a gente já se conhecia, mas sem se conhecer, né? Começamos a trabalhar juntos na mesma escola, começamos a namorar em 2005, né? O projeto estava aí caminhando para o seu 3º ano. Por conta de quê? Do forró. O forró tem o seu papel nessa história, não tem como, né? Fugir do o forrozinho, o namoro, né? Nosso relacionamento, ele nasce dentro do forró, né? Dentro do forró, mas sempre com a dança, com esse pano de fundo. Que massa, a história de vocês então toda, tanto de vida, projeto, relacionamento, tudo tem a dança, né? E os filhos ainda agora multiplicando esse processo, né? Mas aí a partir de a gente começar a namorar, eu sempre acompanhando, né, as aulas, sentava lá no meu cantinho assistindo a aula. Eu estava na época cursando pedagogia aqui na PUC e entro na pedagogia também para entender didática e metodologia, né? Meu interesse no curso era voltado para a dança, como dar a aula, né? Legal. Dançar todos podem, ensinar como é que é esse processo, né? E dançar todos podem? Todos podem. Você tem um corpo, você dança.
E porque sempre tem aquele assim, nossa, eu sou duro, travado, torto. Não, ela falou que pode dançar, mas... Dançar tem outra história. Não. Aí que tá, né? A gente tem, eu falo que são os padrões estéticos corpóreos. A gente tem esses padrões que estão incutidos aí na sociedade, o que é belo, o que não é, né? Sim. E aí que o hip hop é maravilhoso por isso mesmo, porque se lá fora o negro não é o belo, aqui a gente tem o nosso lugar, a gente tem essa potência, tá uma subversão desses padrões estéticos, assim, né? Então, a dança, o hip hop especialmente, né? Como eu disse pra vocês, como um estilo de vida e como um lugar de autoconhecimento, né? Então, hoje, assim, o Anjos, as turmas que são as meninas dos meus olhos são as turmas de iniciante. São pessoas que ao longo da vida falaram que a dança não era um lugar, você é duro. A dança não é pro preto, a dança não é pro pobre, a dança não é pro favelado. A dança não é porque você é gordo, a dança é porque você não é pra você porque você é muito alto. Então, nesse ponto de encontro, né, uma turma que são turmas diversas, com corpos tão diversos, eles se percebem enquanto potência. Tem um momento também de pegar essas ideias e começar, talvez, por esse trabalho de desconstruir mesmo. Desconstrução. Né? Assim, esquece isso que você ouviu, vem aprender a dançar. Exatamente. Pô, E porque é técnica. Uma coisa assim que a gente tem observado e discutido, né? Quando ele tá lá com a turma dele e Bianca, né, a estagiária, né, que vocês conhecem nesse coisa, ela começa a entender que a dança ela é feita em bases, né? Que são técnicas que são aprendidas. Então, é um processo de conhecimento. Dançar é produzir conhecimento, é produzir saber, né? Então, o professor ali, como esse mediador desse conhecimento, ele dá as ferramentas para aquele sujeito se entender e se descobrir. E aí a gente descobre que, na verdade, todos dançamos desde sempre. A vida é movimento, né? Gente, A vida é a dança. Lições bacanas pro início do 10º episódio. Eu tava voltando a brincar, você vai ter que me autorizar. Eu sei que você não queria que esse dia chegasse, mas aquele vídeo do meu aniversário ele vai ter que ser exposto na internet. Vai ter que ser. Vai ter, porque ele é muito bom. Gordinho. Não, Cabeludinho. Igualzinho o Jonah Hill do Superbad, aquele do Lobo de Wall Street também, só um pãozinho assim, minhas festinhas de criança Eu dançando. sempre danço. Gente, e assim, é bom que as câmeras viravam pra minhas tias, assim, elas estavam só olhando assim, Babando. boca aberta, assim, o que é isso? Assim, minhas outras crianças lá andando, pegando bala fine e o outro suando lá, indo até o chão, subindo, levantando, dedinho pra cima. Eu dançava mais Engraçado, Dançava Michael foi igual você falou, assim. Eu comecei a dançar porque família, tava dançando forró, tava dançando isso. Aí eu lembro que botaram lá o Beat It, Michael Jackson. Eu nunca tinha visto Michael Jackson, eu já imitei, assim. Fez até um showzinho lá no dia. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, mas isso tá sempre presente. E é muito isso, né? Tipo assim, porque a influência sempre foi dos pais, né? Os pais são seus primeiros professores, é eles que te pegam no colo, falam assim, vamos dançar, pega na mãozinha. Eles são seus primeiros instrutores ali que te levam, sabe, a se movimentar, né? Isso. E depois, assim, solta, vai e faz o seu, né? E aí, pés, né? isso é muito bacana. E realmente, assim, a gente já falou disso também em outros episódios com outros convidados, mas essa pegada da influência da música em geral, para além da dança também, né? Quem toca, o que você escuta, né? Tudo mais. Eu acho que essas referências, querendo ou não, o berço, assim, te dá uma... Né? É um start mesmo, não tem jeito. E até sobre vocês, assim, vocês também, dentro da música, assim, claro que a dança é o foco e tudo mais, mas para além do projeto, assim, vocês também gostam, tocam alguma coisa? Como que é essa relação de vocês com a música para além da dança, assim? Eu péssimo, gente, eu não toco nada, tocar violão na época, né? Até nessa mesma igreja onde nasce o projeto, né? O projeto nasce ali e lá a gente tinha algumas aulas de música, né? De canto, coisa assim, e eu tento, assim, mas não foi. E só que a nossa filha, né, ela é da arte, assim, sabe? Minha filha, é da dança também? Não, minha filha é da arte, assim, minha filha desenha, meu pai desenha super bem, pinta, desenha também, e minha filha desenha, minha filha, ela faz aula de flauta, né? Que massa, já toca, dança. Sabe? Então, assim, eu acho que essa outra parte passou pra ela. Mas que bom, tem esse... Mas a música sempre foi muita referência, assim, pra gente, assim, né? Eu falo que eu comecei a ouvir primeiro, assim, minha base foi o forró, né? Esses forró, assim, lá do interior mesmo, tudo.
Mas aí depois isso veio o hip hop, né, junto assim principalmente com o Michael Jackson. Você fala do Michael Jackson, mas assim, eu me pego muito assim na minha infância mesmo, assim, com 5 anos, né, minha mãe arrumando casa e eu assim vidrado na televisão assistindo os clipes, sabe, né, do Michael Jackson, assim, e eu cresci muito com isso na minha cabeça junto, né. Esse é o início da minha, né, da minha parte mais musical, assim, sabe. Hoje em dia eu sou totalmente eclético, assim, ela até brinca comigo porque pega meu Spotify. O Spotify dele é uma... É porque hoje eu vejo a música como milhares de possibilidades, assim, pro meu corpo, sabe. Então assim, eu não vejo pegar uma música de hip hop, não, eu vou na música lá do MPB, sabe, ou no samba. Vai conhecendo. Eu acho que tem várias possibilidades ali dentro, sabe. Legal. E assim, eu também voltando para esse papo das referências Michael Jackson, você, né, metal, Michael Metal, né? Na sua casa, assim, era mais o que você acha que tinha, assim, na sua infância? Uma infância totalmente musicada, né? Meu pai, se ele estava alegre, ele ouvia música. Se ele estava triste, ele ouvia música. Então, nem era só um momento de festa. Era uma casa que tocava música 24 horas por dia. Muito bom, né? Isso é muito interessante, assim. Eu me lembro que tanto que o meu primeiro dinheirinho que eu consegui comprar, a primeira coisa que eu comprei foi um Walkman, né? Que não é da época de vocês, mas da nossa, né? Não, mas a gente pegou essa época, finalzinho, assim. Finalzinho, emocionalmente. De juntar e para ter aquela coisa de fazer o tempo todo ouvindo. Então eu gosto muito, muito, muito de ouvir. Eu não tenho essa habilidade, né, dos instrumentos e tudo mais, mas sinto que tenho um ouvidinho mais sensível, claro, assim, e nasci ouvindo muito. E para cantar, assim, porque tem gente que fala que não toca, mas canta super bem, né? Quem dera, era um sonho. Ontem eu até fiquei cantando o dia inteiro, né? Mas se estava afinado, já era outra história. A reação dele me preocupou, preciso confessar. Gente, coitado. A gente não canta nada. Ai, coitado. Voz de caverna. Nossa. Mas entra naquilo que a gente falou, né? Eu não tô aqui para poder ser uma profissional, mas a gente encontrar esses espaços de expressão. De expressão. É que nem eu falo, eu toco também. É o que eu brinco com o pessoal. Eu toco violão, toco viola, toco ukulele, toco cavaquinho, toco pandeiro, mas também não toco nada que nem um profissional. Eu sei tocar de tudo, mas pra fazer a festa. Isso, você toca bem. Mas você entendeu também que, né, nunca que nem meus colegas que fazem solo na guitarra e tocam as músicas, sei lá o quê. Se me der, eu seguro a diversão. Mas pra mim também o que vale é isso, então... É o que alimenta, né? E foi por causa da família também que te levou a fazer balé? O que me levou pra dança, na verdade, eu tinha uma prima que dançava numa academia aqui, Academia Criarte, no bairro Padre Eustáquio. E aqui perto? Aqui pertinho. A Criarte, ela ainda existe, né? Da Gisele Murta, fantástica, que é responsável pela minha iniciação à dança, assim. Então, inspirada, minha prima dançava lá, então meus pais me levaram também para poder fazer. E aí foi amor à primeira vista, e aí a diretora me acolheu e falava assim, não, você vai fazer de tudo, você é uma bailarina, viu um potencial ali na época, né, pequenininha, e fazia de tudo. Era assim, era da escola, saía da escola, já ia direto pra lá, 1h da tarde, saía 10h30 da noite. Olha só. Então foi uma rotina assim, de 8 anos pra frente, essa foi a minha vida, ainda é, né. E era uma potência dançando isso, viu? Ai, que massa. Tive os momentos. Pois é. Não, se a paixão surgiu no forró, vocês estão fazendo alguma coisa certa. Não precisava nem do projeto pra deixar isso claro. Mas é muito bom, assim, né? E justamente eu entrei, né, na Academia Criarte e vinha de uma situação de família que financeiro não tinha bolsa para dança, especialmente para essas danças consideradas acadêmicas, balé, etc. E fui rapidamente acolhida com essa questão de bolsa, que é o que depois me aproxima ainda mais dessa relação com o Anjo. Dizer assim, olha, tem tanta gente que pode revolucionar esse mundo da dança e tudo, mas não tem o acesso. Né? Precisa de uma oportunidade. Como eu tive enquanto bolsista. Com as dores e os sabores de ser bolsista, mas tive essa oportunidade, né? Então, hoje, o Anjos, ele acolhe nesse sentido, né? É um projeto social, então há uma gratuidade, os professores são todos voluntários, a gente está em processo de formação, mas de ter essa importância, de trazer espaços que antes as pessoas não tinham. E especialmente com essa situação da pandemia, a gente tem discutido muito, que inclusive essa falta de acesso, ela não é mais só financeira. Hoje a gente tem pessoas com perfis muito distintos atuando com a gente no Anjos.
Mas existe a vulnerabilidade financeira, mas existe a vulnerabilidade psicológica, aquela pessoa que tá, né, social, cultural. Agora mudou muito também, né? Então, assim, isso mudou muito, né? Mas o que permanece é entender o projeto Anjos de Rua como esse lugar de acolher e de formar e transformar. Né? Eu brinco com os meninos, né? Aqui é pouso, não é gaiola. É para você vir, se alimentar e voar. E que voe para longe. Né? Tanto que nesses 19 anos a gente tem a honra de ter gente voando aí para o mundo inteiro. Né? Ao longo desses anos, mais de 1.000 estudantes já passaram de dança pelo Anjos. E a gente tem um orgulho danado de se entender também nesse lugar. Né? De que a gente está aqui para eles entenderem as possibilidades que a dança pode oferecer. E daí Sim. trilharem seus caminhos. Que é muito legal isso, porque assim, para mim, eu trabalho, né, assim, em 2 lugares completamente diferentes. Assim, eu trabalho na Savassi, né, uma área rica, há praticamente 19 anos também, e trabalho no projeto, né, há 19 anos. Então, assim, uma coisa foi caminhando, e são histórias diferentes, assim, sabe? São corpos diferentes, né, são ideias diferentes, com meu caminho diferente, sabe? Eu falo diferente. Então isso para mim também foi muito legal, porque eu cresci muito assim, nessa relação, exatamente, assim, de entender, porque essa coisa, quando ela fala de voar, assim, porque quando eu começo no projeto, como eu começo a passar toda a minha experiência, minha pouca experiência, mas ainda estava sendo construída, e até mesmo junto com eles, e as oportunidades que eu já tinha tido, né, e estava tendo, foi assim, poxa, esses meninos também podem ter também. Sabe? E aí a minha briga maior internamente é que levar esses meninos assim no topo maior, assim, para conhecer lugares, ter oportunidades, sabe, de poder alcançar coisas que falar assim, nó, se eu não tivesse conhecido a dança, sabe, eu não teria esposa. Nem esposa, nem esposa, muito menos filhos, né? Esses filhos maravilhosos, assim, mas é sensacional, e isso é uma coisa que a gente vai carregando, assim. Não, demais, assim, sobre até o hip hop, assim, né? Hoje ainda vocês acham que tem muito estigma, uma coisa que, felizmente, até com a popularização, assim, nesses últimos anos, isso tem mudado bastante. Você quer... Vocês fiquem à vontade, o papo é livre. Junto, o que a gente tem, né, discutido muito... Acho que tem, né? Tem muito desconhecimento, tem muita gente que já associa papo uma coisa a outra, isso aqui. Primeiro, a pluralidade que a cena tem, né? Então, por mais que a gente acabou de dizer pra vocês, né, que o hip hop ele chega na nossa vida pelo fenômeno midiático. É o videoclipe que traz isso pra gente, né? Mas aí o videoclipe chega, mas a gente tem, né, Seu Tio, Quarteirão do Soul, que tá na cena aí, encantando Belo Horizonte há quanto tempo, né? Eduardo Souto, uma galera que tá na cena, que chegou aqui na década de 80, que traz isso para Belo Horizonte de certa forma, que é uma história, é um estilo de vida, é um modo de ser, de viver, de fazer, de sentir, de aprender. Então, a gente olhar com muito cuidado, né, para preservar essa história, mas que também essa história chegue longe. Então, a gente tem alguns anos, né? Eu hoje, enquanto Bruna, enquanto pesquisadora das danças urbanas, do hip hop de uma forma geral, eu tenho esse braço dessa vertente de que, academicamente, esse assunto chegue lá. Que as pessoas conheçam e vejam a produção de conhecimento que acontece nesses espaços de uma maneira muito maravilhosa e que ainda é estigmatizada na academia, como um saber menos, né? Como diria Freire, um saber menos. Mas a gente tem também pessoas que se apropriam, uma apropriação cultural desse processo, da cultura hip hop, de uma forma extremamente comercial e midiática e que não está contribuindo com a cena com nada. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. É interessante a gente ter hoje, né, redes sociais que popularizam, etc. Hoje nós temos participantes que já passaram pelo projeto que têm uma vida estruturada em cima de Instagram. Que consegue sustentar uma casa, sustentar uma família pela visibilidade do seu trabalho. Então, isso também é uma questão muito interessante. A dança chegando a espaços e lugares onde ela não chegava, né? O hip hop enquanto fenômeno urbano está mudando, né? Nós temos uma ex-participante do projeto que foi fazer foi para o Pará, interior do Pará, fazer pesquisa e chegou lá,
ela descobriu gente estudando break. Olha Então, só. não é mais um fenômeno urbano. E não é por quê? Pelo alcance de internet. Até que você falou de alcance, de rede social, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Você acha que essa geração nova do TikTok, assim, serve mais para... ajuda a viabilizar o aumento da cena do hip hop ou também a banalizar, assim? Essa é uma opinião minha, né? Depois você pode até se colocar. Eu acho que em termos de entretenimento, etc., ela é válida, é uma questão de lazer. Agora, me preocupa a banalização, como eu comentei com você, né? Antes de nós começarmos, de banalizar algo que é sério, que tem história, que tem porquê, que tem técnica. Né? Hoje, a pessoa que ela se dedica ao hip hop, ao seu elemento dança, ela tem que estudar e muito. E muito. Às vezes ele passa aqui dias e dias inteiros para poder entender uma questão, para poder dar uma aula, ou para poder montar uma coreografia. Então, é estudo. Então, o que eu discuto é a banalização do movimento pelo movimento. Ou de dar mais palco e projeção, alguém que já tem, vocês estão entendendo? A questão é, o que essa rede social ela pode, de fato, dar visibilidade e dar palco mesmo Provavelmente tem para caminhos quem está na cena. Sim. Provavelmente tem caminhos para isso ser uma coisa para assim, alimentar isso de uma forma melhor do que talvez só jogando de uma forma meio que reducionista, sei lá, mais simplória, né? Sem entender o peso e o valor da cena. É uma história, gente. Assim, até sobre isso, porque acho que seria legal talvez diferenciar de uma forma geral. Muita gente, eu acredito, associa, assim, fala-se de hip hop e deve ter gente que pensa, assim, estritamente como um gênero musical e pronto, assim, né? Esse trabalho de quebra dessa visão também faz parte das aulas, assim, como que é explicar a história disso para além da dança ou da música em si? Nas estruturas, né, das oficinas que acontecem no projeto Anjos de Rua, toda aula começa e termina com uma roda de conversa. Bem freiriana, assim, né? Legal. Então, esse primeiro momento, né, e eu acompanho, né, muito, especialmente as oficinas dele aqui, é a gente trazer para os meninos que a gente não está avulso nesse mundo. Eles estão fazendo parte de uma história e que eles precisam conhecê-lo. Então, de onde começou? Que elemento é esse? Hoje eu estou trazendo para vocês esse estilo. Sabe de onde ele partiu? Vamos dar um Google? Vamos dar uma pesquisada? Vamos fazer o seguinte, a aula que vem, vocês vão dar uma olhada aí, dar uma pesquisada e vão socializar aqui. O que vocês entenderem, a gente bate esse papo junto? E isso, voltando esse negócio do TikTok, me andando com isso, é justamente essa situação, que os alunos, TikTok, fica naquela euforia toda, o professor faz e até eles entenderem também, esse passo que está fazendo, sabe, é do hip hop, de tal cidade, sabe, de tal bairro, assim, se assado, sabe, da pessoa que trouxe isso, a ideia dela é essa. Então, para eles entenderem também, sabe, essa situação, da onde que vem isso, né? Quando a gente começa com essa roda de conversa nas nossas aulas, é justamente para a gente entender um pouco. Hoje a gente faz isso muito mais, né? Quando era só o presencial, assim, por um lado, eu acho que isso é ótimo, assim, porque aumenta a nossa capacidade de entender um pouco mais na teoria, assim, do que só na prática, só no corpo, né? E aí trazer um pouco dessas atualidades, assim, hoje, né? Do TikTok, o que tá acontecendo? Por que tá esse alvoroço todo, assim? É só o xerox colorido, realmente? Sabe? É um xerox que é tirado lá e depois vai vindo, até ficar um xerox com preto e branco, mais ou menos, assim, telefone sem fio, né? Sim. Falou A, vai chegar um Z lá, bem... Outra coisa... bem letra de médico, assim, aquele Z, assim, bem ruimzinho, sabe? Então, assim, você perdeu todo aquele... Aí vem um cara que é na cena, que entendeu, que estudou tudo, fez uma coisa, e a galera veio fazendo só qualquer coisa. Aí chegou um aluno dentro da sala de aula, não, só quero fazer TikTok. Eu falei assim, não, filho, só quero fazer TikTok. A gente pode brincar. A gente pode brincar na aula, no final da aula, a gente fazer uma coisa, porque faz parte. Eu acho que tem que trazer também, não posso simplesmente ignorar, sabe? Sim. Mas assim, eu trago, a gente brinca, eu brinco com minha filha, sempre assim, sabe, no TikTok, tudo. Gosto de ver assim. Pra gente entender essas coisas boas e as coisas que não estão muito boas, até para levar mesmo os alunos para eles entenderem isso, sabe? E essa roda de conversa é isso, assim, pra gente entender essa cena, né? O que é o hip hop, sabe? O que tá trazendo ali pra gente acrescentar,
na nossa vida, o que tá acontecendo de errado aqui pra gente, né, deixar ele de lado e a gente continuar crescendo. Que eu acho que essas rodas de conversa ajudam muito, assim, né? Essa faixa etária do projeto, pelo menos, costuma ser qual? Assim, uma média desses alunos do projeto, ou é muito plural? Assim? É muito plural, né? No presencial, a gente tem a presença de crianças, né? Nós começamos com as crianças no online quando entrou a pandemia, mas viu que para elas tempo de tela não estava interessante. Então, nós recebemos crianças a partir de 6 anos, e aí a gente vai para 3 pontinhos, já vovós, etc. Todo mundo é bem-vindo. E mais, assim, né? Para a gente se organizar metodologicamente, a gente faz uns recortes mais de experiência prévia ou não, né? Porque a pessoa que já tem experiência prévia, ela fazer aula com quem está começando, às vezes pode trazer, não ajuda nem um lado nem o outro. Sim. Então a gente tem uma organização, né? Mas nessa perspectiva de experiências, quem está começando, quem já tem alguma experiência em outra área, mas que dá. Então a gente trabalha nesse sentido. Mas hoje, né, nessa situação de pandemia, porque infelizmente, né, o acesso à internet, etc., ela não é para todos. Então, para você abrir uma reunião do Zoom, você ficar lá 1 hora no seu 4G, você fica o resto do mês sem internet, né? Então, a gente teve uma queda muito importante do número de pessoas que têm acesso, né, a essas ferramentas digitais para a aula, mas hoje a faixa etária que é mais forte para a gente, ela está ali flutuando entre os 17 e 25 anos. Estamos saindo dela, infelizmente. Não dá tempo ainda aqui. Eu acho que hoje a adolescência ela vai até os 30, então tá tranquilo. Não, total. E eu imagino que, mantendo ainda nesse assunto sobre essa ansiedade, essa ideia de postar e de fazer isso também para, né, ser uma identidade ali também na rede social, eu imagino que isso vai ficar cada vez mais presente do pessoal que chega. Então, a sociedade ela tá num processo que é tudo muito imediato, né? Tudo é imediatista. Então, a pessoa chega no primeiro dia, ela, que dia que nós vamos gravar um vídeo? Né? Você aprende a andar primeiro, depois a gente grava o vídeo. Com calma. Vamos por partes, né? Então, eu falo que assim, a gente tem que ir na contramão também dessa força, né? Pra gente não perder a essência do que é. Nós temos uma responsabilidade com a cena. De entender o hip hop enquanto campo de estudo acadêmico mesmo, sabe? De que tem um porquê das coisas acontecerem e daí para eles terem condição, né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, de que até o caminho da independência e de entender esse lugar, né? Um aluno, ele tá lá com você, um estudante, de repente aí aparece uma batalha lá no viaduto, ele vai batalhar. Quando ele chega lá, ele percebe que para estar nesse lugar é preciso estudo. Que até para improvisar, a gente precisa de ter aula. Nós temos coletivos lá que trabalham nessa perspectiva, né? Que massa. Pra você improvisar na dança, tem que ter uma gavetinha aqui pra você tirar a cartinha da mão. Você tem que ter recurso pra poder tem que ter montar repertório. Isso. Tem que ter repertório. Não só na dança, né? Mas em tudo. No freestyle da rima também, você tem que Exatamente. ter bastante conhecimento, conversar com muitas pessoas, você na hora ali você tá armado, né? Exatamente. Lógico. Então, sem esse descolamento, não pode ter esse descolamento, sabe? Eu falo teoria, mas é de teoria e prática, de vivência, né? De até mesmo, né? A gente fala com os meninos, né? Quem é esse corpo no mundo, né? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nós não estamos aqui a passeio. Então, a sua dança, se ela cai nessa lógica da reprodução, você está perdendo a oportunidade de imprimir sua marca aqui. Sim. Né? E é o que eu volto a dizer sobre o TikTok. TikTok é o inferno da vida. É que hoje... Ele sempre divide as opiniões. Quando vem esse papo... Mas é o que a gente tinha falado mais cedo. Hoje você vai na festa, se tocar a musiquinha, todo mundo vai dançar aquilo, né? Então pronto, assim. O TikTok tá lá para dançar, né? Mas não tem aquela coisa não, vou fazer uma coisa diferente. Dança do seu jeito, meio que uniformizou tudo. É o que nem quando tava na festa lá, né? Na festinha lá, o seu amiguinho sabe? Tava lá na festinha, né? Pois é. Daqui uns dias vai estar nesses... Se fosse hoje em dia, ele estaria lá fazendo lá, né? Dos 12 molas, aquela coisa. Não, eu não teria aquela propriedade, sabe? Não, vou fazer só o que meu corpo pede, só que a música seguiu o flow, né? Exatamente. E para além dessa questão também, uma coisa que me preocupa muito, especialmente dessa rede específica, é o processo de branqueamento que ela passa. Né? Que esse é um lugar que eu posso falar com muita tranquilidade, né? Então, quando você vê a quantidade de vídeos, quantos vídeos de dançarinos pretos você vê quando você passa ali?
né? Há um algoritmo, alguma coisa nesse negócio que dá uma bloqueada na nossa cena. O espaço, mesmo sendo rap, trap e funk, é sempre É o branco que tá o lá. blogueirinho É e porque a acaba que blogueirinha. o rap e o trap virou pop, né? Então chegou em todo mundo e acaba que quem tá tendo mais voz muitas vezes são os brancos. Exatamente. Seja Mas quem na produz? dança ou até na música, né? Mas quem produz? Quem que alimentou o processo? Vocês Da onde que entendem? veio, né? É. A história que você tá falando, você Esse aprender, resgate, você né? vê todo o peso histórico que tem no movimento. Exatamente. Então, quando eu digo banaliza, é nesse sentido. É de quem são essas pessoas que estão fazendo uma apropriação cultural de algo que, na verdade, não é delas. E não é de ninguém, é de todo mundo. Mas a gente tem que... Mas assim, não tem um apego, ao menos, de tentar fazer disso algo que possa contribuir. Até nesse sentido, né? Imagino. E uma coisa que eu fiquei pensando, você falou dele mais uma vez, um menininho bonito. Você falou dele mais uma vez. Um trabalho que você imagino que deva ter, porque eu já estive dos dois lados, assim, era uma pessoa que quando eu era mais... Hoje eu tô perdido na linha e na vida, mas eu já fui tímido um dia, assim. Essa questão da timidez e da dança é uma coisa que pega muito? Eu imagino que sim, porque tem muita essa ideia de que naquela pista as pessoas que estão mais ali retraídas são as pessoas que não sabem, têm vergonha de dançar. Como que isso é trabalhado também? Ele é uma pessoa extremamente tímida. Nó, bicho. É muito difícil, assim. Eu vou falar por mim, depois ela tem mais propriedade para falar isso também, sabe? Mas eu vou falar por mim, assim. Eu, no começo, quando eu queria muito entrar naquela cena, meu time levava pra discoteca, eu ficava assim, olhando, só olhava pra pista, eu não ia dançar, eu não enfiava minha cara, só ficava aqui assim. O que eu fazia? Olhava tudo aquilo, sabe, é igual um computador, ficava, sabe, pegando tudo aquilo ali, chegava, corria em casa, colocava o espelho da minha mãe assim no sofá e ficava reproduzindo tudo aquilo que eu tava vendo, assim. Olha. Por quê? Porque eu não queria, sabe? Eu não conseguia me expor ali, sabe? Tentar fazer assim, E sabe? como foi que você acha que você simplesmente falou assim, eu vou lá e pronto? Aí é quando... Isso é muita percepção de cada um, assim. É quando eu começo a perceber, eu falo assim, poxa, não, meu corpo consegue fazer da mesma forma que aquele cara ali, que eu acho ele muito bom, fazendo também. E aí eu consigo perceber que meu corpo também tava indo super bem também, eu falei assim, opa... Você vai ganhando segurança. Eu falei assim, opa, exatamente, aí você começa a ficar um pouco mais seguro, tudo. E aí eu ia pra minha escola, tudo, comecei a levar vinil. Sabe, porque eu começava a rolar umas musiquinhas no recreio, né? Eu falei assim, poxa, legal isso, assim. Aí eu rolava umas dancinhas lá, tudo, eu falei assim, ué. Aí eu falei, eu não esqueço o nome do senhor que tomava conta lá, eu falei assim, eu posso fazer? Não pode. Colocava dentro da sacolinha de plástico legal lá. E já levava colocava lá, e a gente ficava lá brincando lá, que assim, sabe? Mas não era eu sozinho, assim, sabe? Sim. Era todo mundo, assim, na mesa. E quando você tá, né, cercado de várias pessoas dançando, você se torna invisível, né, bicho? Não é os olhos voltados para você. Então, você se solta um pouco mais, mas eu falo que foi muito difícil, assim, foi muito difícil. Não é nada fácil, assim. E hoje a gente já trabalha melhor com isso. Eu acho que ela pode falar com mais propriedade, assim, sobre essas, né, invisibilidades. Em termos para os meninos, eu vejo que essa foi uma das poucas vantagens desse processo online. Verdade. Né? Então, por exemplo, o aluno que está chegando, estava substituindo uma professora umas 2 semanas atrás, e você vê pessoas muito, muito tímidas, mas que conseguem se soltar, porque quando tá ali cada um na sua janelinha... Dá a ilusão que ela tá sozinha. Exatamente. Legal. Né? E a gente conversa com eles. Foque nesse momento, a sua atenção para você. Né? Pode me fixar enquanto professora ali na tela. Olha para mim, é um momento nosso. Então isso tem auxiliado bastante, assim. Realmente, é uma coisa interessante, mas é estranho esse lance da timidez, que eu acho que a pessoa que tá nesse lugar... ela tá se preocupando mais que os colegas ali, vai ver. O esforço é triplicado. E enquanto professor, nós temos o dever de reconhecer isso, mediar e tentar auxiliar.
Vocês entendem? Porque é o seguinte, é como se para levantar um braço aqui na frente de todo mundo, a força que uma pessoa tímida faz Tem que romper uma barreira ali. é muito, e até na abordagem, né? Que dentro do processo de formação dos professores, eu discuto muito isso com eles. Tem aluno que ele vai se sentir bem se você tocar. Tem aluno, se você. O mudo, ele cava um buraco e entra lá dentro. Então, cabe ao professor, na sua percepção, fazer a leitura de quem são esses sujeitos que estão aqui na minha oficina, né? Legal. Né? Qual que é o perfil, o que eu posso ajudar, o que um toque, uma fala, chamar atenção na frente de todo mundo pode atrapalhar e interromper o processo dessa pessoa, né? Deixar ela menos confortável também. Exatamente. Né? E um outro processo que eu vejo muito é a questão da dança com esse lugar de fortalecimento da autoestima. Né? Sim. Dá um exemplo que a gente passou muitos anos assim, né? Pessoas que dentro do padrão estético se sentiam feias, não sei o quê. Então, isso para sentir assim, para chegar na dança, para essa postura sair aqui é um longo caminho. Então, de repente, elas percebem, por exemplo, é uma trança, aceitar o cabelo como ele é, e que ele é lindo, que ele é belo, e estar naquele espaço que tem muitos pares. Exatamente, né? Você fez essa ideia de... É isso, a postura, ela muda. É muito bonito você ver isso mudando nele, sabe? Aquele corpo que chega... Reprimido. Sim. Muito contido e de repente se abre que quando sobe no palco, blá, você fala, nu! Eu acho que essas coisas... Eu acho que tudo, na verdade, que envolve um espectro da arte, assim, tem muito esse poder de te liberar, assim, pra... Não sei, né? Vem que eu mato no peito. Né? Eu fiz teatro também, e é muito o que você falou, de galera chegar assim mais fechada, e depois mais pra frente, totalmente a postura muda e o jeito E é uma de chavinha, agir. né? E nem só, vamos supor, no caso do teatro atuando ou dançando, até na vida mesmo. As relações interpessoais, elas têm uma transformação a partir disso. Por exemplo, são com coisinhas mínimas que você fala com ela, sabe? Um jeito até de se olhar, né? Um jeito de você fala, muito bom, sabe? Essas coisas assim de... É gratificante. Isso... igual vocês falaram, começa aqui e depois vai lá, sabe? Sobe, assim. Eu tinha um aluno também que foi dessa forma, assim, a gente fazendo um trabalho, assim, com as meninas, e aí eu falei assim, a gente, né, nessa coisa do empoderamento feminino, nessa coisa, né, de se colocar, aí eu falei com ela assim, não, você vai com seu cabelo black. Aí ela olhou assim, sério? Sério, eu posso? Posso? Eu falei assim, lógico. Aquilo foi uma libertação, assim, pra ela, sabe? Quando a pessoa já chega, assim, no lugar toda... À vontade. E é isso, né? Eu acho que a pessoa é dessa forma, assim. Ela chega assim, que roupa que eu posso usar? Eu posso usar uma... Não, filho, você pode usar uma calça confortável, aquela... Sabe, se você quiser usar seu pijamão, você se sente confortável. Você não se sente confortável você dormir com aquele pijama? É isso que você tem que sentir na hora da dança também. Confortável. Legal. Né? Você tem que vir dessa forma. E você ainda é muito tímido ou hoje já também superou parte disso? Ou depende de onde também? Eu acho que depende, assim. Eu me sinto mais confortável dentro sabe? Do contexto da dança. Exato, assim. Aí depois quando tá num outro ambiente, assim, bem devagar, sabe? Você já tem ali a estratégia para quebrar, só que é do zero de novo. Exatamente, começa do zero, sabe? Mas parte das me ajudou, nossa, total, assim. Estranho, você já é mais extrovertido. Não, isso com certeza. A cara dela de... Talvez, Mas é dessa forma, realmente, assim, que eu me vejo, assim, sabe? Cara, não relação. sei o que foi Não sei, velho. Não sei se você lembra disso, porque a gente se conhece há muito tempo. Eu sempre achei que foi sempre muito mais extrovertido e meio maluco das ideias também. Mas, cara, eu sempre fui muito tímido, eu acho, assim. Sério? Nossa, eu sempre fui aquela pessoa mais... Sempre não, por muito tempo que eu quero dizer, assim, aquela criança mais quietinha e que tem vergonha de ir ali, falar e pedir de tudo. E eu não sei exatamente o que foi, assim. Mas eu tenho a sensação de que teve um momento em época de escola que acho que tem até a ver com o PI, assim, gente que começou a andar. Aí era um pessoal que era também um pessoal mais tímido, mas que também era desleixado, mais tranquilo, relaxado. Então, eu falei, eu acho que eu posso, mesmo sendo tímido, ficar de boa. Exato. E aí, depois que eu fui ficando de boa, aí eu
Fui ficando de boa demais. Foi o que o Negão falou, você ficou aceito, você ficou Um processo de criar umas... e aí você Confortável. ficou tranquilo pra saber. Aí acabou, virou essa tragédia aqui. Vou até dançar, mentira, eu pegar no cabelo. Pode até gravar podcast agora. Vocês estavam As falando, câmeras aqui de você falou vocês. de batalha. Vocês costumam fechar alguma equipe para ir nessas batalhas? Ou os alunos mesmo se juntam e fecham para ir? Como é que é? Até mesmo pela estrutura que a gente monta, que é realmente para trazer autonomia para eles. Então, assim, a sua irmã mesmo, se ela tem a vontade, ela mesma, hoje a gente chegou, você tá sabendo de um evento tal, que nós não sabíamos, mas ela sabe. Então, a ideia é dar as ferramentas para eles irem e falar assim, Andar agora sozinho, né? anda. Então, a gente acompanha, gosta muito de estar... Mas eles estão, assim, em termos de cipher, em termos de evento, eles estão 1000 vezes mais, que nós já estamos mais velhinhos também, né? Mas é muito legal. Aí a gente vai acompanhando, eles contam. Aí é um concurso, é uma batalha, é uma festa, você tem que Mas vocês gostam ainda de participar? de acompanhar. Timidamente, essa hora que o negócio inverte, né? Você fica mais tímido, né? Muito! Sério? Mas em questão de ser, tipo, uma batalha ou questão de multidão também? Muita gente. Não, de estar. É que aí entra o modo pesquisadora, né? Eu gosto muito de observar essa galera quando tá. E agora teve online, teve muita batalha online, muito evento, não sei o que, isso é muito legal As câmeras de novo aqui, tio. da gente acompanhar, né? Mas é muito lindo de ver. Eu gosto muito de ver. E você acha que já tá voltando, por causa da pandemia, do remoto, já tá voltando a flexibilizar as coisas, voltar ao normal já? Teve algumas questões que já estão, né, flexibilizadas, essa questão da própria vacinação ter avançado. Então tem colaborado bastante, assim, né, para poder essa reabertura gradual. O teatro agora, né, reduzido, mas pode. Sim. Mas vocês acham que vocês vão continuar, até vamos supor, daqui a um bom tempo, lógico, por causa da pandemia, então a gente vai continuar assim. Mas vocês vão querer continuar com o sistema remoto? Com o híbrido? Porque Não. você falou que tem algumas vantagens, até na Tem, timidez. realmente tem. Então, por exemplo, a gente sempre atendeu região metropolitana, né? Então, a gente tinha aluno que acordava 4 horas da manhã para estar lá com a gente. E gasto, né? Então, por exemplo, a gente tá realizando um movimento para entrar no ensino híbrido, né? Então, nós vamos alternar o online com o presencial. Muitas pessoas já estão apresentando dificuldade, inclusive financeira, para deslocar. E agora tá... Nossa, Agora- tá tudo agora é- desgramado. Nossa, puta que é. Quebra o copo, né? Joga o café. É isso. Então, assim, muita ansiedade para o retorno presencial, mas o fator econômico está nos atropelando. Não. Tá foda. Eu falo assim porque realmente, né, assim, não teve melhoria de transporte público, muito pelo Nenhum. contrário. Você perde linha, você perde ônibus, encarece. A gasolina encarece, se você for até pegar uma carona, você vai ter que rachar, e para rachar fica mais caro. Tá tudo... Não. Ônibus reduzido, né? Você chega no ponto... Né? Quantas vezes eu tô indo trabalhar, Isso, eu chego no ponto 5h20 da manhã, às vezes tem que entrar e falar assim, aqui, não passou até agora. Então é muito complicado. Eu achei, estranho, né? A gente tem esse sonho idiota de quem acha que as coisas podem ser feitas da forma correta, né? Eu até pensei, nossa, nesse momento de pandemia, que vai ter que mesmo muita gente já ficar mais quieta e tudo, não, vai ser tranquilo, porque agora vai ter linha. Aí os caras tiram a linha, tudo, não volta depois. Eu tava vendo outro dia, até por conta do trabalho, o pessoal falando que chegava no terminal de Birité 8h30 da noite, aí o ônibus só passava depois de 1 hora, então você tinha que ir a pé pra casa, porque você ia chegar em casa às 11 da noite, assim. E, puta merda, né? Que zona que virou. É triste, né? Então nós estamos com esse fator. Então a nossa estratégia Virou vai ser uma olhar dificuldade, caso a né? caso. Entendeu? Turma a turma, quem tem condição de voltar, o que tem, o próprio coletivo, né? Porque a gente trabalha nessa questão da autonomia. Então, tem um coletivo de estudantes ali, que às vezes tem 2, 3 que estão com dificuldade. O que vocês, enquanto coletivos, podem levantar como estratégia pra gente resolver esse Isso é problema? legal. Né? Tentar dar Isso. um jeito. É que eu fui lá em cima pegar a água e o café, a Bianca, né? Pergunta assim, tá dando certo, tá tudo legal? E o negócio já se soltou porque ele é fofoqueiro e debochado. Não se deixa enganar. Eu falei assim, tá zoando, a gente tava acabando de falar de timidez, Fofoqueiro e debochado. Ela falou assim, não, quando ele ficar soltinho você vai ver, fofoqueiro e debochado.
É porque no início de todas as aulas eu falo assim, e aí, gente, fofoca da semana. Eu adoro a fofoca da semana. Vamos lá, só Atualizar, né? É só um jeito de se soltar também. Galera fica tranquila. Porque tem galera que, igual falou assim, no online, tem galera que, assim, entra muda, sai calado. Você não ouve nem a voz dela, assim, sabe? Então é um jeito da gente, e aí, não sei o que, tal. Aí fala assim, opa, Yasmin, você cortou o cabelo hoje, hein? Então o corte do cabelo tá bacana, não sei o que e tal. E aí você conversar, eu trancei cabelo, né? Eu falei assim com a Gabi. Ué, Gabi, nem falou nada do meu cabelo, e a Gabi nunca abriu a boca pra falar nada também, sabe? Falei, Gabi, o que você achou? Ficou bacana, não sei o que. Mas é só um jeito de fazer uma troca, você uma quebra coisa assim. Nessa hora, tipo assim, igual eu tô falando, eu tô na minha área, né? Assim, eu me solto, né? Eu falo, não sei o que, aquela coisa, isso e tal, falo, né? Isso aqui. A gente acabando de sair do papo, ela me solta isso lá em cima. E às vezes a fofoca da semana natural inteira, né? Exatamente. É aquele fofoca, como que é fofoca mal contada, quase mata a fofoqueira. A manchete. E legal que esse nome da fofoca, tá falando disso, virou meio que sempre teve, né? Mas virou agora meio que um meme, uma aceitação. Todo mundo fala de fofoca, o outro tava vendo outra menina que ganhou o bolo do G1, assim, de tanto que ela é fofoqueira. Virou tipo um trem da hora, né? Não ficou tão pejorativo assim. Aquele jargão do outro dia de que fofoca só se for edificar, né? Que senão eu não quero. A gente até que não é muito, né? Mas depois que acabar aqui a gente fala mal dele. Depois que a gente fala mal dele, é dele mesmo. Ô, gente, sobre dança, assim, até pra gente dar, de certa forma, uma espécie de serviço, assim, a pessoa quer começar a dançar, quais os caminhos, sejam procurando vocês ou outros, assim, que vocês conseguem indicar, assim, pra galera? E pra procurar vocês, como é que a gente consegue? A gente deixa também tudo um caminho legal, assim, pra explicar. Hoje nós estamos, assim, nossa comunicação ela acontece muito pelo Instagram, então é @anjosderua, com demudo. E aí o que acontece? 2 vezes por ano a gente abre as chamadas, né? Então a gente posta um formulário lá da galera que estiver interessada, responde as perguntas, faz uma reunião com a equipe, nossos professores são todos voluntários, então quem consegue assumir mais turma, para onde que vai, esses que já estão aqui, a gente faz uma reorganização e abre uma chamada que é uma chamada pública, né? Então é por ordem de inscrição mesmo. Acompanhando no Instagram, as pessoas Acompanhando no Instagram, elas conseguem. Fica Geralmente janeiro e julho são as épocas que nós fazemos esse chamamento. E a galera, ainda que na pandemia, tem produzido muita coisa, muita videodança, muito estudo bacana. E a gente está num momento de resistir, de reexistir, né? Diante disso tudo. A gente costuma brincar, né? Que a gente vai sobreviver com 100 ou com 1000, porque o que nos move, né, é essa necessidade de estar com esse coletivo, com essas juventudes lindas e maravilhosas aí, para que eles tenham esse espaço de formação mesmo, né, de que o professor ele ache, né, nesse pouso, não nessa gaiola, mas um lugar de formação que não é para apenas o anjo. Então, o professor que está com a gente hoje, ele está em todo lugar, está trabalhando nas escolas integradas de Belo Horizonte, ele está trabalhando em academia, está em outros espaços, porque a gente tem essa preocupação com a formação profissional, né? É muito fácil você ligar o YouTube, pegar uma coreografia, você vai lá e vai dar uma aula. Agora, o que é ser professor hoje, né? Essa data tão importante que é o dia 15, que é o dia dos professores. Sim, até parabéns. Parabéns pra vocês, pessoal. A gente tá gravando hoje no dia dos professores, por isso essa pausa para homenagem. Então, o que é, né, o ser professor de dança, estar como professor de hip hop e o compromisso social que eles têm que ter, né, diante de transformação e emancipação mesmo, né, de quem chega aí com a gente. Vamos trazer o belô do dia pro... Vamos. A gente sempre fala assim, né? A gente tem o nosso papo temático, de certa forma, e depois a gente cai um pouquinho, não vou falar baixaria, mas a gente desce um degrauzinho pra trazer, pra falar também até da relação de vocês com a cidade e tudo mais, assim. Vocês dois disseram que são daqui, né? Somos. E vocês dois também falaram do forrozão, né? Sim. Aqui em BH ainda, eu sei que tem muitos pontos, assim, eu sou fora dessa turma, desse nicho, tenho até muitas amigas que são, mas eu também tenho muita amiga. já perdi o timing, assim. Hoje, não só disso, mas até de outras danças, assim, a pandemia vamos anular porque torcer para os espaços voltarem, assim. Quais são os pontos, assim, da cidade, vocês acham que bomba para quem quer dançar, seja um forró mesmo, ou até para se divertir de uma forma geral, assim? Queria começar?
Puxa a lista aí pra nós. Então, o hip hop, eu vou falar dentro do hip hop, depois eu falo do forró, assim. O hip hop depende muito das festas que acontece, que alguns DJs promovem, sabe? Isso assim, não tem uma coisa assim fixa, ó, vai em tal lugar que lá é a festa, não sei o quê. Não lá tem, é o point, né? Tem que ter a oportunidade, o evento. Não, é sempre assim, hoje é acima de eventos, assim. Eu falo porque na minha época eu tinha, né? Pô, tem a Fênix, Padrão, sabe? Assim vai, assim. Eu tinha uns lugares, assim, ó, pode ir em tal lugar, Que vai Clarinho, sabe? Tinha tal, todos. Hoje não, hoje é só a base de festas, né? Organização, DJ, né, tal, né, Zeu organizou uma festa tal, assim, de hip hop, não sei o que, sabe? No parque municipal, né? Então tem essas festas assim. Entendi. Não tem esse Mercado das ponto. borboletas, esse pessoal da Classic também. O mercado das borboletas, ele tinha demais. E depois agora que é mercado novo, eu não sei se tem nada do tipo, não sei como tem funcionado. Acho que não, acho que é só base. Era quando era borboletas, que era o... Que era o point do point. Quando tinha aquele classic, sabe? Eu ia falei agora. Eu muito achava da hora. É desse Que- jeito. Aquele que nem você falou, só nesses rolês, assim, que tocava São as essas músicas desse sites jeito. assim que aí já divulga pra galera, a galera vai. Ou as próprias, né, tem um evento, por exemplo, lá os da família de rua, ou a galera que tá ali no Baixo Centro, debaixo do viaduto e tudo. Então uma batalha vira uma festa. Vocês estão entendendo? Sim. Que uma coisa. O evento se faz com a São com a esses turma, né? eventos, assim, né? O próprio pessoal do palco hip hop, que tem uma agenda, né? Que ela vai de cyphers, de festa, a curso, a batalha, etc. Porque, só te interromper rapidinho, porque isso remete muito ao que acontecia lá, sabe? Quando começou o hip hop, sabe? Nos Estados Unidos. Por conta de vai ter sabe, uma batalha de break ali, e ali tinha o DJ, sabe? Que ali tinha toda uma questão contexto se de faz contexto, exatamente. E era tá no voltando Bronx, muito né? isso. Isso, Acho. exatamente. Se não estiver Bronx. enganado. Tava confundindo se era com Brooklyn ou Bronx. Não, começa no Bronx, assim, sabe? Tem a briga do Bronx e Brooklyn, assim, mas o negócio tá lá no Bronx, assim, sabe? Então é isso, assim, sabe? Hoje em dia, eles estão fazendo muito isso. Lógico que São Paulo, né, isso tem várias festas lá que acontecem, mas aqui na BH é muito específico, assim. O problema também que a gente sempre fala da comparação com São Paulo, e querendo ou não, a gente ainda tem esse perfil mais... Uma cidade menor, um pouco mais interiorana, então tem essa ideia de aquele bairro é um lugar que pode ser um... Não, o outro bairro é um... Mas é não utopia, tá ali. Mas hoje é uma potência, assim, no hip hop Sim. hoje, assim, em termos do rap, sabe? Das batalhas de rap, dos bailarinos. Aqui, BH é uma potência, assim. A galera hoje, assim, E a gente tá com os artistas projetados aí. sensacionais, sensacionais. Hoje os artistas que estão lá naquele miolo lá do Rio e São Paulo, eles ficam de olho aqui, ó, sabe? Na galera de BH. O assim. Djonga lançou um clipe agora, outro dia aí, lá no Rio, na Rocinha também. O pessoal já tem essa interlocução também, né? Bacana. E fora, assim, num processo que é muito interessante da cena aqui em Belo Horizonte também, é o processo de descentralização. Então a gente sempre teve tudo acontecendo ali, ou no centrão, aquela coisa toda. E de repente a gente começa, né? O pessoal, né, na quebrada, a gente começa a ter eventos que já estão trazendo esse processo de descentralização. A ouvir isso nas próprias músicas, que querendo ou não, o artista vai falar, né? E aí quando a gente escuta o FBC lá, sempre no Vila Pinho, bairro da Bíblia, Barreira, aí você vira vai até lá, uma referência legal. Assim, as referências, tá falando da nossa cidade. E tem que valorizar, né? Nossa cidade Barreiro, é isso. Exatamente. Eu já teve participação do Barreiro aqui também no duelo lá com Venda Nova. Mas tá muito massa mesmo a quantidade de coisa que tá emergindo, assim, né? E muito voltado também, que nem a gente tem falado isso, o rap e o funk, assim, estão muito no momento, assim, eu fico vendo... Hoje muito mais gente escuta muito mais, e se toca muito mais em rádio, passa... Com certeza, é o que mais tem. Eu fico brincando que a pandemia terminou de enterrar o sertanejo, coitado. Deus tem, porque eu gosto, mas assim... Amém. Ele não gosta, não. Amém mesmo. Desculpa, mas eu falei. Não, eu adoro sertanejo, mas assim, é o que eu falo. Já tem uns anos que tá, coitado. Então, de Chororó você tá falando, né? Também, mas eu gosto do universitário também, só que assim... Pô, tá difícil, viu? Os caras não conseguem fazer um negócio nem mais ou menos. Aquela música lá
tô ficando perdendo o Nossa movimento. senhora, as letras estão uma Tá. tragédia. Se Acho que antes perderam a podia ser inspiração legal, por causa da pandemia, perderam a inspiração. acho que perdeu foi tudo. Mas até minha mãe, eu mostro pra ela assim, mãe, essa música é do rap, alguma coisa assim, e ela fala assim, nossa, muito bom. Mas é. Eu Legal. falo, gente, que viagem, né? Minha mãe tá escutando rap. E esse processo é muito maravilhoso, né? Dessa inversão do que a gente conversou lá, Sim. dos padrões de estética, do que é belo, do que é aceitável, da gente entender. Eu brinco com os meus alunos, né? Lá na faculdade, falo assim, você já parou pra pensar que daqui a 20, 30 anos a gente vai estar estudando música popular brasileira? É o funk. Pois É o é. rap. Música popular brasileira é isso. Lógico. É isso. Então, assim, essas barreiras, né, que com muita luta que estão sendo quebradas, Racionais apareceu na prova da USP, se não me engano. apareceu. E é isso. E no momento, né, de desgoverno que nós estamos vivendo, são essas letras que vão contar lá na frente do que a gente está vivendo agora. Eu tava até conversando com meu irmão sobre isso, que quando o funk começou a aparecer, assim, era muito mais... Eu só quero ser feliz. É, Andar mas- tranquilamente na favela onde eu nasci. E agora tem de tudo, tem todas as vertentes falando de tudo, tipo, cresceu de um jeito descomunal, assim, até porque deu espaço pra galera, assim, né? E revela o momento e a cultura que a gente está vivendo hoje. Né? E internacionalmente também, eu tava conversando também com o Samuel sobre isso. Como que esses artistas hoje, tipo assim, o Kanye West, Travis Scott, o pessoal que faz rap lá fora, eles estão meio que vanguardistas, assim, então são Sim. meio experimental, assim, que os caras fazem a música como quer e o pessoal tá curtindo, então Exatamente. é uma parada muito É nova, massa. assim. Viagem, né? Deu vontade de subir com. Agora Vamos colocar uma trilha aqui, vamos instalar umas caixinhas aqui pro próximo EP. E o forrozinho? Esse Esse eu fiquei com verdade, a boca atrás da orelha. Você eu tá quero na saber. vontade, você é ué. o solteiro da dupla, não é difícil. Nós passamos a pandemia toda dançando dentro de casa, né? Mas agora você que tá com os contatos dos clandestinos. Vou passar pra Cuidado pra não virar denúncia, hein? Mas forró ainda assim, ainda tá em alta, né? Tem as casas de forró, só mudam, assim, mudam de endereços, assim, mas as casas de forró, elas estão Quando você vê todo mundo. tá em Mesmo. alta ainda, assim, sabe? Só muda de endereço, as pessoas são as mesmas, só muda de endereço, assim. Sim. Sabe? Mas tem alguns galera do lugares, forró. tem alguns lugares, assim, lá no Iate tá tendo, né? Um lugar muito legal, a gente não conhecia, a gente Aberto, sabia, assim, muito mas aberto, um lugar muito muito bacana. aberto, muito legal, com espaço muito bacana, assim, vale muito a pena, assim, pra galera que quer ir no forró lá no Iate. E aí tem uns outros lugares, mas igual você falou, assim, é bem clandestino, assim, hoje em dia, né? E tem a equipe do forró, né, que é a galera que faz os seus forró e também dá aula de forró também, a galera que dá aula também. E vai, né? Assim, hoje em dia eu sei pouco, assim, dos lugares, assim, é ali, vai lá, colar, assim, né? É bom que o pessoal deixa também na descrição, comentário do vídeo, Isso. onde que eles estão. Indicações. Indicações. A gente já faz. bom Onde é que eu porque participo, hoje- sei que dá pra ser em qualquer lugar. Com certeza, porque hoje em dia ele tá redescobrindo Belo Horizonte, né? Depois dessa passada aí de... Com Quem certeza. Fase. que sobreviveu, o que não sobreviveu, Exatamente. né? O que nós vamos. Sobreviventes da cultura. Até mesmo porque antes era assim, eu sabia, ó, eu tinha Montanhês, que eu tinha o Planeta, que eu tinha o Forró Valley, que eu tinha Recanto, que foi onde que nós, né? A origem, né? A origem, uma quarta-feira. Então, assim, tinha muito, assim, era MG5, acho que era MG5, ali em Passabará, que tinha um bar, um boteco, em cima do boteco tinha um terraço lá, que rolava forró também. Então era muito isso, assim, você sabia dos lugares. Hoje é um pouquinho mais, né, mais clean, assim, a coisa. Antes, o forró, quando iniciou, que eu gostava, sabe, a gente chegava de chinelão, tirava a camisa, ficava só de shortinho, né, pé no chão, o pau quebrava, chovia, e era isso mesmo, tava acontecendo forró. Hoje é uma coisa mais clean, né? Os homens quase não dançam muito hoje. É só para a questão do tentar arrumar alguém, aquela coisa assim. As mulheres poucas já chegam. Antes era assim,
os homens iam dançar, a gente ia dançar, olhava pro pé. Se tivesse de salto, passava longe. Não sabia dançar, era sempre de rasteirinha, de chinelinho, aquela coisa. Ah, agora eu danço aqui, eu sei onde eu tô pisando. E é muito isso, né? Hoje a coisa mudou um pouco, assim, a ideia do forró, assim, sabe? Mas ainda continua um rolê muito bom. Resiste, muito bem. Resiste. Tá resistindo. Não pode. É a história de vocês têm que também ter essa obrigação Né? de sustentar o forrozão. Tem que sustentar. Tem que emprestar meu par. Inaugurar, vai ver o ponte de vocês também do forró, vai saber se vai franqueando aí pra cada... Nossa senhora. Mas é muito bom, é o lugar do encontro, né? Mas Eu pelo acho visto que só não vai ter pro a Arrocha, né? O Arrocha vai ficar devendo. o Arrocha vai ficar devendo. Mas é isso, seja forró, seja, né, entre os inúmeros estilos de dança que tem aí, a dança como esse lugar do encontro mesmo. E é um encontro que é diferente, né? É respeitoso. Então, igual você comenta do forró, né? As pessoas que vivem a cena, seja do hip hop, seja do forró e tudo mais, eles vão nesse espaço para dançar. Eu acho que isso é uma diferença, sabe? De que eles estão indo lá para dançar. Então você dança, é isso que você quer fazer, né? Não é aquela coisa, você que tá com seu copinho de cerveja encostado porque você quer pegar fulano, ciclano, etc. Não é isso. Você já foi com essa ideia de diversão. Essa é uma questão muito assim. interessante. Eu tenho saudade disso, de tipo... Ir para um lugar para Por exemplo, até festa, eu até gosto de eletrônica. Umas festas eletrônicas, às vezes eu vou só pra dançar. E ficar com meus amigos, assim, e... Música, amigos e festa. Porque eu... Esse meu Porque hoje em dia, esses lugares noturnos, assim, é sempre Pegação. pegação, bebida, ficar muito doido. E a dança fica mais de lado. Isso. Né? Isso é foda mesmo. Eu acho que é aí que tá o tchan da coisa, né? De que eu vejo o pessoal da cena indo para esses espaços como um espaço de encontro com o outro, para dançar com o outro e pra gente partilhar. É partilha, né? Muito bom. É o que eu sempre falo pra vocês e vocês não escutam. Eu falo assim, não, vai estar indo pra balada, fazer novas amizades, trocar uma boa ideia, entendeu? O resto se resolve depois. Depois é lucro, né? Isso era bom. Tanto que é muito engraçado, né? O quanto, assim, as pessoas da cena que têm relacionamento, geralmente dançando, são duas pessoas que dançam, até mesmo pra entender, né? Eu brinco assim, né? Pra entender a vida que a gente leva... Precisa entender, né? A cena e os tempos, os processos, né? Quando a gente casou, que eu ficava em casa, tipo, ele sempre viajando, porque era uma demanda, né, do trabalho, da dança, Sim. etc e tal. E a gente entender esses tempos, esses espaços, a própria relação, assim, para quem tá... É mais fácil quando as duas pessoas estão envolvidas na cena, assim. É bacana demais. E agora então vocês já estão com o casal de filhos aí já... 16 anos juntos. Já... Qual que é a idade deles mesmo? Você tinha falado? 4 e 7. E vai ter o terceiro pra fechar os 3 mosqueteiros? Ah, Porque eu já tenho os 500 do Anjos. Eu tenho filho demais. Tem muitos, Já né? fechei a fábrica. Aqui já tá, esse assunto tá encerrado. Já resolveu, mas pô, resolveu bem, né? Dois também. Tá perfeito, tá perfeito. Ótimo, bacana. Já dá pra rir e chorar. Já tem um xará meu, então tô tranquilo. Tem. Seu xará é show de bola também. Ah, legal. E também, assim não tem jeito, né? Daqui a pouco eles vão estar tudo dançando. Já tudo- dançam, né? Não tem jeito, né? Ainda Eles mais essa falam, eles pandemia. são talentosos, velho. A gente, tá vendo? A culpa é sua, pai. Nunca levou minha mãe pro forró, aí deu Tá tudo vendo? errado. Ô, gente, eu queria agradecer demais vocês pela presença, pela companhia. Muito bom Foi conversar muito com vocês. gostoso o papo. Muito massa, assim. Trouxeram conhecimentos para além da dança. Eu acho que assim, é educação e lidar com o outro de uma forma geral. Adorei esse papo com vocês. Prazer mesmo, viu? E vou aproveitar, tirar um segundinho e reforçar que todo mundo aí que tiver gostado do papo, né? O link do Instagram deles está na nossa descrição aqui. Vocês podem seguir, dar essa força, procurar saber, se inscrever no projeto também, se for o caso. E não esqueça de compartilhar e todo o protocolo, né? Os nossos protocolos sanitários de seguir o Belo Podcast, que não tem erro, né, não, Paulinho? É isso mesmo, Kim. Então, valeu, turma. Gente, muito obrigado. Prazer, viu? Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Valeu. Sucesso pra vocês. Não-